Bom, alguém alguma vez já te explicou como que você deve se pôr em cada mesa, cada situação, cada cadeira que você ocupa no meio das pessoas que você está? Por exemplo, se são pessoas de mais alta classe, como que você deve se comportar, tipo de falas, pensamentos, eloquência que você deve ter. Porque isso é diferente do que quando você está falando com teus amigos, que você pode ser mais descontraído, menos informal e pode falar mais besteiras, pode falar mais livremente. Isso tudo é diferente uma coisa da outra, porque em uma você está em uma posição mais confortável e outra você está ocupando uma mesa, uma cadeira, cercado de pessoas mais prósperas, mais grandes, digamos assim, e que você precisa agir de uma maneira diferente para poder impressionar essas pessoas, digamos assim. Isso aqui é uma sequência de um vídeo, na verdade é uma sequência de 4 vídeos que está saindo aqui no canal, já que o intuito desse canal é fazer um vídeo por dia, basicamente para relatar o que vem acontecendo nos meus dias até eu ficar rico, até eu fazer acontecer. E bom, já estamos no dia 328, se não me engano. E 4 dias aqui eu acabei não conseguindo gravar, aconteceu muita coisa. E bom, eu tô agora recuperando, contando pra vocês o que veio acontecendo. Então fica aqui comigo. Tem 2 vídeos passados aqui agora que acabei de lançar, que foram o que aconteceram tanto na sexta quanto no sábado. E bom, é uma sequência. Esse aqui é o terceiro vídeo de uma sequência de 4. E lá ele. Enfim, a questão é agora o domingo. Que é, esse vídeo está sendo referente ao domingo. E nesse dia, basicamente, eu ocupei uma posição onde eu fui com uns familiares meus comer, jantar, no caso, comemorar o aniversário de uma pessoa. E nessa mesa tinha pessoas muito mais poderosas, pessoas mais grandes, mais interessantes do que o meu normal. Era um patamar mais alto, uma riqueza já mais alta. E bom, eu garanto, eu garanto para vocês que eu impressionei quem quer que estivesse ouvindo naquela mesa eu falando. Porque eu entendi que aquele lugar, sim, era de pessoas mais interessantes, mais prósperas e pessoas mais ricas. Uma classe, uma classe mais alta, digamos assim. E bom, isso é a importância de você conseguir saber avaliar o seu ambiente, o seu lugar, porque tu vai se comportar de maneiras diferentes. Porque eu mesmo, estando naquele lugar, eu falei de maneira diferente, eu falei assuntos diferentes do que seria o meu normal se eu estivesse falando com meus amigos. Porque nesses lugares você precisa saber falar com uma eloquência diferente, saber falar pausadamente, assim como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Estou abrindo muito mais a boca. Eu estou fazendo pausas mais dramáticas. Eu estou fazendo, sabe? Eu acho que deu para entender. É esse tipo de eloquência, esse tipo de dicção que vai passar uma autoridade muito maior para você. Você saber se comportar tanto fisicamente aqui, se as tuas costas vão estar arqueadas, ou então se as tuas costas estão já mais abertas, teus braços estão ocupando espaço. Isso aqui tudo são conceitos de oratória. Como tu ocupa espaço aqui no ambiente, é como tu vai ser lembrado. Se eu tô com minhas costas mais para trás, meus braços mais elevados, tal, em cima da mesa, tudo aqui ocupa um espaço e esse espaço reflete o que as pessoas estão te vendo. Então, cara, assim, tu tem que saber se pôr nesse tipo de lugar. Tu tem que saber avaliar que tipo de situação, que tipo de conversa que tu tem que estar tendo. Porque nesse tipo de lugar é muito mais interessante você ser uma pessoa interessada do que uma pessoa interesseira. Vem cá comigo que deixa eu te explicar esse conceito aqui básico. Uma pessoa, isso aqui a gente tá falando geralmente de network, principalmente. Uma pessoa interessada de uma interesseira são duas pessoas completamente opostas. São pessoas completamente distintas, diferentes. Porque network, basicamente as pessoas elas entendem como simplesmente tirar vantagem do outro, simplesmente por o outro ter uma condição melhor, uma vivência melhor, alguma coisa a mais.
as pessoas elas tentam se aproveitar. E network não é isso. Network é tu se conectar com outra pessoa, fazer amizade, é tu ser interessante, tu ficar interessado pela outra pessoa, é tu fazer perguntas abertas, é tu estar numa conversa e tu saber dialogar, perguntar, sentir curiosidade pelo que a outra pessoa faz ou está te contando. Isso aqui é diferente do que ser interesseiro. Interesseiro ele só quer tirar proveito, ele quer conseguir algumas coisas de graça, ele quer conseguir informações. Bom, não, nesse tipo de lugar, nesse tipo de mesa, cara, tu ser interessante é a melhor coisa que pode ter para ti. Porque basicamente tu acaba entrando no radar das pessoas boas, tu acaba se conectando com pessoas interessantes. E cara, ficar sendo interesseiro simplesmente não vai te levar a lugar nenhum. Quer dizer que tu não tem potencial. Bom, saber se pôr nesse tipo de lugar é você saber ter esse tipo de conversa que tu simplesmente se prende ali com a outra pessoa conversando porque tu realmente acha interessante, tu gosta. Tu não precisa necessariamente gostar daquilo que tá sendo falado. Só que, cara, tu ter essa empatia, tu tá ali conseguindo conversar bem e não só buscando proveito, te bota numa posição diferente. As pessoas que estão na mesa, elas não estarão falando necessariamente contigo, mas elas te veem, elas te escutam, elas veem a tua presença e elas formam opinião sobre você. Isso tu precisa saber analisar para não fazer errado e as pessoas não terem opiniões erradas sobre você. Porque tu não vai se comportar da mesma forma que tu se comporta com teus amigos. Por exemplo, que loucura. Porque, cara, com os amigos é algo mais informal, mais descontraído, vocês falam mais palavrão e tudo mais. E tá tudo bem, porque na amizade é pra ser assim, tá tudo certo. Mas agora em um ambiente mais formal, mais chique, com pessoas que tu não conhece, que tu tá fazendo esse network, cara, tu vai ter que saber se posicionar de uma maneira totalmente diferente do que o que tu sempre faz com teus amigos. Isso aqui eu gostaria que vocês cuidassem, porque eu acabei de falando aqui nesse vídeo um monte de coisa, eloquência, a fala, a dicção aqui, ser interessante e não interesseiro, saber se comportar, sabe? Saber ocupar espaço de lugar, de ambiente. São tudo coisas que vocês precisam acabar aprendendo para fazer isso aqui de maneira certa. É saber gerar proximidade, é chamar as pessoas pelo nome, é se despedir ali das pessoas. Porra, não é ser tímido. Cara, é tudo coisa que tu tem que saber. Aprender a se posicionar nesse tipo de evento. E era isso que aconteceu no meu domingo, onde, sim, eu acabei chegando ali em uma mesa um pouco mais alta, digamos assim, um patamar um pouco mais alto. Assim, pessoas um pouco mais ricas e eu precisei saber me comportar e ainda bem que eu sabia me comportar. Ainda bem que eu estudei pra isso, ainda bem que eu treinei pra isso. Eu tenho o repertório pra fazer isso. E claro, se fosse uma mesa de empresários apenas, eu me comportaria de uma forma totalmente diferente. A questão que eu tô querendo chegar pra vocês é vocês saberem como se comportar em cada mesa. Eu tenho esse repertório para conseguir discutir tanto com empresários quanto com pessoas assim, só um pouco mais ricas do que eu, ou então só com meus amigos. Eu tenho esse repertório. Eu gostaria que vocês aprendessem esse tipo de coisa porque isso proporciona para vocês vivências, isso proporciona abertura de portas muito grandes. Enfim, faz as pessoas literalmente gostarem de você. Vai dizer que isso não é uma vantagem, mas enfim, o vídeo foi esse. Espero ter ajudado de alguma forma você entender um pouco mais sobre oratória, posicionamento e tudo mais. Mas enfim, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui e valeu.